Vamos dar início então ao nosso encontro de estudos para o Livro dos Espíritos dessa noite. Hoje é dia 27 de dezembro de 2023, uma quarta-feira. São 19 horas e 34 minutos na cidade de Jaú. Nós estamos transmitindo o nosso encontro de estudos em nome e em homenagem à Associação Jauense de Estudos Espíritas, localizada na cidade de Jaú, estado de São Paulo, Brasil. Nós estamos estudando do referido livro, o livro terceiro, no seu capítulo 8º, Lei do Progresso. O subitem é de número 4, Civilização. A questão de número 790. A pergunta de Kardec aos espíritos superiores é a seguinte: a civilização é um progresso ou, segundo alguns filósofos, uma decadência da humanidade? Resposta: progresso incompleto, pois o homem não passa subitamente da infância à maturidade. Então, na realidade, o que a gente chama de homem civilizado nada mais é do que homem informado, né? E civilização é uma outra coisa completamente diferente. Nós vamos encontrá-la em mundos de regeneração para frente, e mesmo assim, regeneração talvez olha lá ainda, viu? Quer dizer, provavelmente nos mundos felizes para frente nós vamos encontrar civilizações verdadeiras, onde um homem se preocupa realmente com o outro. Boa noite, filha. Seja bem-vinda. A Lu está conosco. Tá desejando boa noite, Lu. Uma boa noite a todos. Uma boa noite, Lu. E nós vamos encontrar os mundos felizes para frente, porque realmente nós não temos civilização, né? Aqui cada um trabalha pelos seus próprios interesses e nada mais. Questão de número 790A. Pergunta: é razoável condenar-se à civilização? Resposta: condenai antes os que abusam dela, e não a obra de Deus. Evidentemente, tudo no nosso mundo sofre o abuso do homem, não é? Os mais inteligentes, aqueles que sabem mais das coisas, eles passam a usar a sua inteligência com propósitos egoísticos. A verdade é essa. Como a moral não acompanha a evolução, o inteligente ele passa a abusar da sua capacidade de raciocínio e de tirar proveito daqueles que são menos inteligentes. Essa é a realidade, né? Por isso que ele está respondendo dessa forma: condenai antes o abuso, ou os que abusam dela, e não a obra de Deus. Evidentemente que o Criador cria ferramentas, instrumentos, ou já criou esses instrumentos no momento da criação do Espírito, que é a inteligência e o pensamento, exatamente com esse propósito: fazer com que o homem adentre esse caminho do bem-estar geral, do bem comum. Isso é a coisa mais importante que pode acontecer numa verdadeira civilização, que preza o bem comum. É o que nós precisamos fazer: aprender a prezar o bem comum, e não o bem dos indivíduos ou dos privilegiados. Questão de número 791. Pergunta de Kardec aos espíritos superiores: a civilização se depurará um dia, fazendo desaparecer os males que tenha produzido? Resposta dos espíritos não podia ser outra: sim, quando a moral estiver tão desenvolvida quanto a inteligência. O fruto não pode vir antes da flor. Então, se a moral não acompanha o desenvolvimento da inteligência, nós jamais teremos uma verdadeira civilização, né? Teremos homens com verniz da educação, né? Que exalam esse verniz, mas que no fundo não são educados. São homens que apenas aparentam educação, aparentam bom senso, aparentam aquilo que lhe dá a aparência de civilizado. Apenas isso, não é? Não estão preocupados com o bem comum, com o bem do seu vizinho, do seu próximo, do seu parente, com o bem de ninguém. Estão preocupados com o bem de si mesmo, com a sua fortuna, em amealhar, não é? E a gente percebe que quanto mais a pessoa tem, mais ela joga fora. É impressionante, né? As pessoas amealham tanto
acumulam tanto que acabam utilizando esse dinheiro para aquilo que existe de mais supérfluo. Coisas que são abomináveis, né? São verdadeiros bacanais sexuais, regados a droga, a álcool, né? O sujeito tem muito dinheiro, ele acaba enveredando para esse caminho, ele não tem mais prazer na vida, né? O prazer dele se limita a amealhar, a juntar poder e posses, né? E acaba jogando fora dessa maneira que eu falei. É lamentável isso, né? Porque está indo no caminho completamente oposto aos interesses do seu espírito. Esse é o grande problema, não é? Diversão é boa? É boa, mas até aonde esse tipo de diversão interessa para o teu espírito? Fala, mas será que existe alguma coisa depois da morte? Só pelo fato dele dizer será, significa que existe um ponto de interrogação na cabeça dele. Esse ponto de interrogação não advém das questões filosóficas do nosso mundo, advém das questões que estão dentro dele mesmo, ou deles mesmo, porque intimamente ele sabe que existe alguma coisa depois da morte, ele não sabe o que. Espírito atrasado, não é? Espírito imperfeito, totalmente atrasado, ele não sabe o que, mas ele sabe que há alguma coisa, não é? E depois que desencarnam, passam a ter problemas seríssimos, né? E vão reencarnar arrastando aí uma reencarnação de sofrimento, de dor, de tristeza, de tudo isso que a gente vê acontecer no nosso mundo. O que é muito lamentável, porque não precisava necessariamente ser assim, não é? Esses homens de posses poderiam fazer muito pelo seu próximo sem deixar de ter o conforto, sem deixar de ter de comprar o supérfluo que ele quisesse comprar para ele, não é? Sem deixar de fazer nada do que ele faz, não é? E poderiam beneficiar muitas pessoas. Existe o verdadeiro rico, não é? Aquele que realmente é rico mesmo, porque ele é rico também moralmente. Existe o falso rico, que ele é tão miserável, mas tão miserável que ele só tem dinheiro, nada mais. Não. E o grande problema é a ausência da consciência do limite, né? As pessoas não têm a consciência do limite. Quem tem dinheiro, como você acabou de falar, e que poderia fazer um bem muito maior pela sociedade, ajudando os outros, enfim, ajuda a cidade de várias formas, né? Inclusive financeira também. Estamos falando especificamente de quem tem poder aquisitivo, né? Poder financeiro. As pessoas elas não têm essa consciência porque elas não têm noção do limite das coisas e acabam enveredando para o lado que não deve. Os espíritos eles alertam exatamente para esse fato, né? Quanto maior o volume de dinheiro e o volume de poder que a pessoa tem, acaba ensejando a oportunidade para que ele enverede para satisfazer as suas paixões. Como a paixão humana está atrelada diretamente a coisas que não têm valor moral, na sua grande maioria, não tem valor moral, ele acaba usando o seu dinheiro da pior maneira possível. Qual seria a melhor maneira de se utilizar o dinheiro? Dando emprego. Não é dando dinheiro, não é? Dando emprego, auxiliando de imediato aqueles que mais precisam, alguém que tem necessidade de uma cirurgia de imediato. Mesmo assim, essas pessoas têm tanto poder que elas acabam conquistando isso gratuitamente, né? Precisam lá de uma cirurgia específica para uma determinada pessoa, ele tem tanto poder e tanta penetração na sociedade que ele acaba arrumando isso gratuitamente. Mas eu não estou falando isso não é? Uma ajuda imediata, sim, é necessário para muita gente, mas o emprego, gerar riqueza, é a melhor coisa que alguém pode fazer pelo seu país e pelas outras pessoas. Porque as pessoas não querem nada gratuitamente, a maioria das pessoas não querem nada de graça. A maioria quer ter a dignidade de dizer, eu conquistei pelo meu trabalho. Não existe coisa que harmoniza mais a paz íntima, a paz interior,
do que a dignidade humana. Termos a dignidade de dizer: eu conquistei com o meu trabalho, não devo isso a ninguém. E isso o rico pode proporcionar. Ele pode proporcionar até com facilidade, investindo na coisa certa, gerando riqueza para o país, gerando empregos para os seus compatriotas, né? Isso não é uma coisa tão difícil assim de fazer, porque quem tem muito dinheiro normalmente tem inteligência. E quem tem inteligência sabe aonde investir, não é? O que está acontecendo muito com aqueles que têm muito, não é? É a volatilidade do dinheiro. Investe num país porque ele está pagando muito de juros, quando não está pagando muito aqui, ele investe no outro país lá não sei aonde, que está pagando mais de juros, quando não, ele tira daquele país e investe no Brasil, porque o Brasil está pagando 150%, o governo brasileiro está pagando 150% ao ano de juros para esse dinheiro, para esse capital, e assim sucessivamente. Ao invés de gerar riqueza para um país e gerar emprego, o dinheiro está tendo essa volatilidade, não é? Sendo empregado para gerar mais dinheiro, o que não gera riqueza e nem emprego, né? Lamentavelmente. Muito bem. Questão de número 792A. Deixa eu ver se... Não. Nós lemos a 791, vamos ler a 792. Pergunta: por que a civilização não realiza imediatamente todo o bem que ela poderia produzir? Resposta: porque os homens ainda não se encontram em condições nem dispostos a obter esse bem. Eu acho que a última parte da resposta é muito mais importante que a primeira parte, porque na realidade não há disposição, vontade, determinação, não é? Uma vez que haja vontade e determinação, nada é impossível, nada. Uma pessoa que investe o seu dinheiro direito, com propriedade, com sabedoria, ela no mínimo duplica o seu dinheiro, fazendo bem aos outros. No mínimo, ela duplica. Tá? Vamos ver aí essas grandes empresas, não vou lembrar o nome dele agora, eu gosto muito daquela pessoa, Antônio Hermínio de Moraes. O exemplo de homem, um homem com uma capacidade financeira enorme e dava meio dia de trabalho gratuitamente no hospital, aqui na cidade de São Paulo. Não vou citar o nome do hospital, mas ele dava gratuitamente meio dia de trabalho, gratuitamente, não cobrava um tostão. E tinha um conglomerado de empresas, era um dos maiores produtores de cimento do país. Não é? Então, é possível gerar riqueza para um país, gerar empregos e aumentar o volume da sua fortuna. Perfeitamente possível. Vê aí o caso, a história do Matarazzo, Conde Francisco Matarazzo. É uma das histórias aqui do nosso país que pode ser tida como exemplo disso, né, de um homem empreendedor, honesto, sério, trabalhador, não é, que gerou muito emprego e muita riqueza para o nosso país. Questão de número 792A. Não seria ainda porque, criando necessidades novas, excita novas paixões? Resposta: sim. E porque todas as faculdades do espírito não progridem ao mesmo tempo. É necessário tempo para tudo. Não podeis esperar frutos perfeitos de uma civilização incompleta, aonde falta o progresso da moralidade. Então não há como completar ter uma civilização completa sem o desenvolvimento da moralidade. Questão de número 793. Pergunta Kardec: por que sinais se pode reconhecer uma civilização completa? Resposta dos espíritos superiores: vós a reconhecereis pelo desenvolvimento moral. Acreditais estar muito adiantados por ter feito grandes descobertas e invenções maravilhosas, porque estáis melhor instalados e melhor vestidos que os vossos selvagens. Mas só tereis verdadeiramente o direito de vos dizer civilizados quando houverdes banido da vossa sociedade os vícios que a desonram.
e quando passardes a viver como irmãos, praticando a caridade cristã. Até esse momento, não sereis mais do que povos esclarecidos, só tendo percorrido a primeira fase da civilização. Né? A primeira fase é essa que nós estamos vivendo mesmo. Né? Uma civilização que modestamente usa os bens em benefício de si mesmo, né, em benefício do próximo. Eu digo, meu rico não usa a sua riqueza em benefício de si mesmo. Ele pode até pensar que está usando, porque ele adquire bens materiais e ele acha que aquilo é tudo o que ele pode fazer por ele. Lendo engano. Porque o maior benefício que ele poderia adquirir com a sua fortuna seriam os bens espirituais. Há ricos assim. Eu conheci um que era um bom rico, verdadeiro rico. Foi fugitivo da Segunda Grande Guerra. Fugiu ele, a irmã, um irmão e o pai. O irmão e o pai ficou no meio do caminho, fuzilados, que estavam fugindo, né? E ele, a mãe e a irmã conseguiram chegar nos Estados Unidos da América do Norte. Uma excelente pessoa, extraordinária pessoa, né? Um bom rico, um verdadeiro rico. Já era rico durante a Segunda Guerra Mundial e gerou muito mais riqueza. Ele tinha escritório na Alemanha, ele tinha escritório no Brasil e escritório nos Estados Unidos, no Empire State Building. Quando ter um escritório no Empire State Building era o máximo do máximo, né? Do luxo, né? E era uma excelente pessoa, humilde, conversava com todo mundo, alegre, né? Gerava emprego, gerou emprego no Brasil, gerou emprego nos Estados Unidos e gerou emprego na Alemanha, de onde ele trouxe inclusive gente para trabalhar no Brasil. Esses são os verdadeiros, aqueles que realmente geram riquezas para si, porque compram com as suas boas atitudes, com a sua moralidade, com o seu grau de moralidade, os bens espirituais, né? Pobre daquele que imagina que ter é ser. Nunca ter será ser. Só é aquele que pode construir coisas verdadeiras e duradouras, né? Os bens materiais não constroem coisas duradouras. Ela tem tempo limitado de vida. Todas as coisas materiais têm tempo limitado de vida. Nada perdura. Eu vi um sujeito falando numa série que eu estou assistindo aí que se você quiser se imortalizar, ganhe muito dinheiro para que a sua terceira ou quarta geração não consiga gastá-lo. Agora, se você quiser realmente imortalizar o seu nome, ganhe dinheiro para isso e também tenha um nome num prédio. Coloque o seu nome num prédio, aí você se imortalizou. Olha o raciocínio tosco, o raciocínio estúpido de um materialista. Materialista. Estúpido. Porque o prédio ele acaba, as gerações acabam, o dinheiro acaba. Vamos citar novamente o caso do Conde Francisco Matarazzo. Foi um homem riquíssimo. Este construiu riqueza para a terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava geração. Mas o que é o nome Matarazzo hoje? Apenas uma lembrança. Eles têm muito pouco em relação ao que eles tinham. Então, tudo na matéria tem tempo de vida. Todas as coisas materiais não são perenes. Elas acabam. Elas se diluem com o tempo. De uma maneira ou de outra. Kardec faz o seguinte acréscimo de explicação. A civilização tem os seus graus, como todas as coisas. Uma civilização incompleta é um estado de transição que engendra, que cria males especiais, desconhecidos no estado primitivo, mas nem por isso deixa de constituir um progresso natural, necessário, que leva consigo mesmo o remédio para aqueles males. À medida que a civilização se aperfeiçoa, vai fazendo cessar alguns dos males que criou, que engendrou. E esses males desaparecerão com o progresso moral. De dois povos que tenham chegado ao ápice da escala social, só poderá dizer-se o mais civilizado, na verdadeira acepção do termo,
aquele em que se encontre menos egoísmo, menos cupidez e menos orgulho, em que os costumes sejam mais intelectuais e morais do que materiais, em que a inteligência possa desenvolver-se com mais liberdade, em que exista mais bondade, boa-fé, benevolência e generosidade recíprocas entre as pessoas, né? De um para com o outro, em que os preconceitos de casta e de nascimento sejam menos enraizados, porque esses prejuízos são incompatíveis com o verdadeiro amor do próximo, em que as leis não consagrem nenhum privilégio e sejam as mesmas para o último como para o primeiro, em que a justiça se exerça sem parcialidade, em que o fraco sempre encontre apoio contra o forte, em que a vida do homem, suas crenças e suas opiniões sejam melhor respeitadas, em que haja menos desgraçados e, por fim, em que todos os homens de boa vontade estejam sempre seguros de não lhes faltar o necessário. Aqui tem uma nota do tradutor, de número 2, que é a seguinte, do professor José Herculano Pires. Será essa civilização cristã que o Espiritismo estabelecerá sobre a Terra, na Terra. Como se vê, pelas explicações dos Espíritos e os comentários de Kardec, a civilização incompleta em que vivemos é apenas uma fase de transição entre o mundo pagão da antiguidade e o mundo cristão do futuro. Nos costumes, na legislação, na religião, na prática dos cultos religiosos, vemos a mistura constante dos elementos do paganismo com os princípios renovadores do cristianismo. A própria Igreja Católica faz isso. Tem um monte de ritual católico que é ritual pagão, misturado com coisas do cristianismo. Cabe ao Espiritismo a missão de remover esses elementos pagãos e fazer brilhar o espírito cristão em toda a sua pureza. Veja-se, a propósito daquilo que foi tratado, todo o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Quando Kardec tratou desse assunto de igualdade perante a lei, de justiça para todos os cidadãos, de respeito aos direitos humanos, na França daquela época, na França da sua época, da época de Kardec, o cidadão era julgado segundo a sua condição social. Por mais razão que ele tivesse, por mais direito que ele tivesse, ele já estava condenado se ele fosse de uma classe social inferior. Condenado de antemão. Quer dizer, Kardec... Absurdo, né? Como? Que absurdo. Absurdo. Né? Kardec arriscou muito falando o que ele falou aqui. Porque ele poderia tomar uma reprimenda muito grande. Nessa época dele, ele condenava veementemente a discussão da política dentro da sociedade parisiense e entre os espíritas exatamente por essa razão. Exatamente por essa razão. Não se podia discutir, era um perigo, você estaria se condenando à morte se fosse pego criticando, por exemplo, alguma ação política do governo. Né? Então ele realmente criticava veementemente por essa razão. Item número 5, o subtítulo de número 5, Progresso da Legislação Humana. A questão é de número 794. Kardec pergunta aos espíritos superiores o seguinte: a sociedade poderia ser regida somente pelas leis naturais, sem o recurso das leis humanas? Resposta: poderia, se os homens as compreendessem bem e quisessem praticá-las. Então seriam suficientes. Mas a sociedade tem as suas exigências e precisa de leis particulares. Questão de número 795. Qual a causa da instabilidade das leis humanas? Resposta: nos tempos de barbárie, são os mais fortes que fazem as leis.
e a fazem em seu favor. Isso no tempo de barbárie. Eu não sei que tempo nós estamos vivendo hoje, porque a coisa acontece dessa forma até hoje. Presumo que nós não saímos muito do tempo de barbárie, não. Ele continua respondendo: há necessidade de modificá-las à medida que os homens vão melhor compreendendo a justiça. As leis humanas são mais estáveis à medida que se aproximam da verdadeira justiça, quer dizer, à medida que são feitas para todos e se identificam com a lei natural. E o homem não compreende as leis naturais, como é que ele poderia basear a sua justiça nas leis naturais? Não. Imortalidade, por exemplo, é uma coisa que se discute filosoficamente, mas se entende imortalidade como uma outra coisa qualquer, menos como a imortalidade do espírito. A segunda lei, reencarnação. A maioria dá risada, apesar de termos provas cabais de que ela é factível, de que ela é verdadeira. Livre-arbítrio. A própria Igreja Católica condena essa afirmação de Kardec. A Igreja Católica fala: não pode haver livre-arbítrio. Porque se eles admitirem o livre-arbítrio, eles não podem dizer que existe céu e inferno. Aí eles quebram os dogmas dele e deixam de existir a Igreja Católica. Para você ver que tudo realmente é um grande jogo de interesse. Interesse puro, interesse puro. Quando é que o homem vai atrelar as suas leis, as leis naturais, as leis de Deus, se ele sequer a conhece? E quando tem notícias dessas leis, não a admitem, porque vai de encontro aos seus interesses materiais. Esse é o grande problema do nosso planeta. O planetinha aqui, o quintalzinho do universo, chamado Terra, ele ainda vai muito, nós estamos ainda, a bem da verdade, no tempo da barbárie. Com uma diferença de que não entra lá um grupo de pessoas numa cidade e extermina todo mundo, como era no tempo dos bárbaros. Só isso. Apesar que eles fazem isso da maneira mais sutil possível, limitando o alimento do povo, limitando o ganho. Limitando o ganho, eles limitam o alimento, limitando o alimento, eles geram doença, gerando doença, eles matam o sujeito. Quer dizer, demora um pouco de tempo a mais, mas a barbaridade é a mesma. Não tem muita diferença, não, dos tempos de barbárie com os tempos de hoje. Ah, mas hoje não se cria lei para beneficiar poucas pessoas. Quem disse que não? Privilégio corre à solta. Pelo contrário, se cria muito mais leis para privilegiar grupos minoritários do que a sociedade no modo geral. Nós arrecadamos. Mas um exemplo, mas não é só no Brasil, no mundo inteiro. Não é? Nós temos, o nosso impostômetro está em 3 trilhões de reais. 3 trilhões. Dizer que no Brasil não tem dinheiro é uma mentira muito grande. Você divide 3 trilhões por 210, 212 milhões de pessoas, você vai ver quanto é que dá de renda per capita. Atinge aí qualquer coisa em torno de 20 mil reais. 18, 20 mil reais por pessoa. Ou por grupo de 4 pessoas de família, por exemplo. Não é? Pô, como é que isso é pouco dinheiro? Queria eu ganhar 20 mil reais por mês, eu ia estar super sossegado, super tranquilo. E o que eles fazem? Seguram a maior parte para os seus interesses e dão o mínimo para o povo. A Yara acrescentou que corta a água da população, né, como aconteceu no Nordeste, né? Nosso querido presidente fez isso, né, beneficiou bastante o povo nordestino, cortando a sua água e assim por diante. Né? Kardec acrescenta o seguinte acréscimo de explicação. Muita gente chama isso de comentário, mas como eu considero Kardec partícipe direto do grupo do Espírito de Verdade, eu entendo como acréscimo de explicação. Desculpe quando eu falo assim, porque é uma opinião pessoal. Ele diz o seguinte: a civilização criou novas necessidades para o homem, e essas necessidades são relativas à posição social de cada qual.
foi necessário regular os direitos e os deveres dessas posições através de leis humanas. Mas, sob a influência das suas paixões, o homem criou muitas vezes direitos e deveres imaginários, condenados pela lei natural, e que os povos apagam de seus códigos à proporção que progridem. A lei natural é imutável, a lei de Deus é imutável. Ora, se não fosse assim, Deus não seria Deus. Né? O que nos leva a confiar em Deus é exatamente a imutabilidade das suas leis. Esse equilíbrio que há nas suas leis. E sempre a mesma para todos. Não muda, como a lei humana, ela privilegia determinados grupos, então ela muda. Né? Privilegia aquele grupo e condena o outro grupo que não faz parte desse grupo de privilegiados. A lei de Deus não. Ela é igual para todo mundo, ela não faz diferença de cor de pele, de crença, condição social, não é diferença nenhuma, é igual para todos. Né? Por isso que ela nos traz, e deveria trazer para todos, uma grande confiança em Deus. Né? Porque nós estamos todos, pela lei de Deus, condenados à felicidade. Seremos plenamente felizes, avançaremos no nosso progresso espiritual e seremos felizes um dia plenamente como espíritos puros. Né? A lei humana é variável e progressiva. Somente ela pode consagrar na infância da humanidade o direito do mais forte. Realmente é isso mesmo, é o que ela consagra, o direito do mais forte. Como quem faz as leis, quem as aplica é o mais forte, eles fazem leis para beneficiar aquele pequeno grupo, sempre. Deixa eu ver se nós temos alguém pela internet. No momento não, só se o nosso chat aqui pelo Facebook não está dizendo que tem alguém pela internet. Deixa eu atualizar a página aqui, deixa eu ver se tem alguém. Não tem ninguém. Agora é muito curioso, né? Pode não haver essa interação das pessoas no momento do estudo, mas eu tenho percebido, até já falamos em várias oportunidades sobre isso, a quantidade de visualizações dos shorts, dos vídeos que você edita, né, dos trechos do estudo, e até mesmo do estudo completo. A quantidade de visualizações que se dão ao longo das horas sequenciais que você posta. É muito, muito significativo. A semana passada o YouTube me surpreendeu, viu? Teve short lá que deu quase 3.000 visualizações, que para um assunto como o nosso, um assunto dirigido, filmetezinhos feitos aqui com, né, como diz o italiano, na maledetta, né? Porque a gente não tem fundo de... com conteúdo, na maledetta, mas com conteúdo. É verdade. Nós não temos fundo de tela, não temos nenhum aprimoramento, aliás, temos uma iluminação aqui, né, feita aqui de qualquer jeito, não tem aprimoramento nenhum, né? Mas realmente é o que você falou, o conteúdo que vai passar a interessar para as pessoas. Né? Me surpreendeu muito, viu? Entre todas as visualizações, foram 9 pequenos vídeos, deu aproximadamente uns 10.000 visualizações. Você vê. Foi bastante grande. Questão de número 796. Pergunta a Kardec aos espíritos superiores. A severidade das leis penais não é uma necessidade no estado atual da sociedade? Olha como é que os espíritos superiores respondem a essa pergunta de Kardec. Uma sociedade depravada, olha que vergonha. Olha que vergonha para nós. Ele não está fazendo distinção aqui de uma ou outra sociedade. Ele está chamando a sociedade toda como sociedade depravada. Tem certamente necessidade de leis mais severas. Infelizmente, essas leis se destinam antes a punir o mal praticado do que cortar a raiz do mal. Somente a educação, quando ele fala em educação, ele está falando da educação integral. Não é somente a informação que se recebe nos bancos escolares. Essa informação, ela é limitada,
Se você não levar para a criança o conhecimento de que ele é um espírito imortal, o conhecimento de que ele tem que trabalhar tanto pelos bens materiais e muito mais pelos bens espirituais, esse sujeito vai levar toda a informação que ele tem para outro lado, para conquistar outras coisas, que muitas vezes pode ser pernicioso para ele. O que a nossa sociedade faz? Você tem que ser o primeiro na escola, você tem que ser o primeiro na faculdade, você tem que ser o primeiro no seu serviço, você tem que ser o primeiro na sua empresa. O primeiro, o segundo não basta. Se para isso for necessário você pisar na cabeça do teu colega, enganar, mentir, corromper, fazer qualquer coisa, faça. Você tem a obrigação de ser o primeiro. Você recebeu educação para isso. Mentira. O que ele recebeu foi informação que os bancos escolares dão, informação mal dada, incompleta. E ainda mais num país como o nosso, em que a maioria dos professores tendem para o comunismo, para o socialismo, eles mentem descaradamente o tempo inteiro. Estão fazendo dos nossos jovens corrompidos, sob todos os aspectos. Moralmente, psicologicamente, mentalmente, socialmente, sexualmente, em todos os sentidos. Nós estamos perdendo várias gerações. Eu não sei, eu estou com 71 para 72, daqui a pouquinho estou completando 72. Eu não sei se nós vamos ter condição de daqui 4, 5 ou 10 gerações restaurar isso. Porque realmente a coisa está difícil, muito difícil. O que estão fazendo com a nossa juventude é algo criminoso. Criminoso. Não se pode dar usar outro termo para isso. E é um caminho, olha, sem eu volta. não diria que é um caminho sem volta, porque a gente sempre tem esperança na volta, mas vai ser um caminho muito, como você falou, vai ser um caminho muito tortuoso para retornar à seara do bem aí, viu? Eu chamo de sem volta do ponto de vista do imediatismo. Sim. É sem volta. Eu não vou lembrar o nome dele, daquele político, mas eu tenho como um político extraordinário, ele é do norte. Eu estou com a imagem dele na minha cabeça. Ele uma vez, sendo questionado por um repórter, o repórter perguntou: o senhor foi comunista na sua juventude? Ele falou: eu sou filho de gonorreia socialista. Sou filho dessa gonorreia ideológica. Assim que ele respondeu. Quer dizer, os nossos jovens não estão tendo a oportunidade de sofrer dessa gonorreia ideológica. Eles são conduzidos. É um massacre tão grande em cima dessa juventude, que eles não pensam de outra forma, são totalmente alienados. Aí ela está dando uma informação aqui, ó, segundo o professor, vai levar 30 anos para começar a ter um resultado. Aí ela é muito bem informada, ela vive na internet e ela se interessa muito por esse tipo de assunto, e realmente é verdadeiro isso, infelizmente. Nós estamos aqui com o Celso Moraes da Cunha. Bem-vindo, Celso. É um prazer tê-lo conosco, viu? Uma boa noite para você também. Nós que agradecemos a sua presença e esteja conosco até o final, se você puder. Então, essa nossa juventude está sofrendo aí um estupro ideológico, de tal forma que as cabeças estão completamente torcidas por essa ideologia nefasta que não deu certo em lugar nenhum do mundo. Estão tentando implantar, só resta a América. Né? A América, a nossa América, que não é uma América, não é uma América Latina, é a América Ibérica, né? A nossa América, Brasil, não é América Latina, é América Ibérica e América Latina. Só falta esse reduto para transformar no comunismo. Graças a Deus, parece que está havendo uma reação. Parece que está havendo aí pontos de reação, né, em que existe aí, estamos vislumbrando alguma possibilidade de mudança, de retorno à normalidade. Mas nós estamos vivendo um tempo completamente anormal, totalmente anormal, infelizmente. Não é?
As nossas crianças estão sendo vilipendiadas. Essa é a palavra, acho que mais se aproxima, que mais me ocorre agora. Nós vamos passar. Não, eu acho que não lemos a 797, né? Falta 797. É verdade. Questão de número 797. Pergunta de Kardec aos espíritos superiores: como o homem poderia ser levado a reformar as suas leis? Resposta dos espíritos superiores, o que nos dá muita confiança em Deus e uma esperança, não do verbo, não de esperar, mas de esperançar um futuro melhor. Isto acontecerá naturalmente, pela força das circunstâncias e pela influência das pessoas de bem que o conduzem na senda do progresso. Há muitas que já foram reformadas e muitas outras ainda o serão. Espera, pedem os espíritos superiores, espera. O tempo de Deus não é o nosso tempo, não é? Tudo acontece no tempo certo, no tempo correto. Eu tenho plena convicção, eu tenho uma confiança irrestrita no Criador, aconteça o que acontecer. Eu só peço para Ele duas coisas: coragem para enfrentar as suas decisões, resignação para vivenciar e sabedoria para distinguir as suas decisões daquilo que eu possa fazer por mim mesmo para melhorar. Só isso, apenas isso. Porque Deus sabe o que faz. Isso é tudo. É verdade. É muito mais do que qualquer riqueza que se possa amealhar nesse mundo. Questão de número, subtítulo de número 6. Ele intitula-se Influência do Espiritismo no Progresso. Questão de número 798. E o tradutor do livro coloca um asterisco na frente desse número, pedindo que a gente veja uma nota explicativa no final do livro. Quem tem aí o livro traduzido pelo professor José Herculano Pires, vá lá no final do livro e procure uma nota explicativa que tem no final do livro. Ela deve ser grande, naturalmente, por isso que ele não colocou aqui. Pergunta de Kardec aos espíritos superiores: o espiritismo se tornará uma crença comum ou será apenas a de algumas pessoas? Resposta: certamente ele, o espiritismo, se tornará uma crença comum e marcará uma nova era na história da humanidade, porque pertence à natureza, é natural, não é imposto. E chegou o tempo em que deve tomar lugar entre os conhecimentos humanos. Kardec tem uma frase, talvez eu não vá lembrar dela completamente agora, mas eu vou me esforçar para isso, que está no projeto de 1868, no livro Obras Póstumas. Ele diz assim: o Espiritismo contém princípios que, sendo fundados em leis naturais e não em abstrações metafísicas, tendem a ser, e um dia serão, abraçados pela universalidade dos homens. Eu posso repetir porque eu consegui lembrar de tudo, por incrível que pareça. O Espiritismo contém princípios que, sendo fundados sobre leis naturais e não sobre abstrações metafísicas, tendem a ser, e um dia serão, abraçados pela universalidade dos homens. Kardec que escreveu, e os espíritos superiores confirmam isso. Não é? Por quê? É melhor que os outros? Não, apenas porque se baseiam em leis naturais. Quem coordena a vinda da doutrina espírita para o mundo, este livro aqui, o Livro dos Espíritos, lançado a 18 de abril de 1857, meados do século XIX, foi Jesus de Nazaré, ninguém mais, ninguém menos do que ele. Por ordem de Deus, que tudo é por ordem dele, por obra das suas leis, coordenado por Jesus de Nazaré, que é um espírito puro. Está lá na Gênese, essa confirmação, de que ele sabia mais que os espíritos superiores. Ele sabe mais que os espíritos superiores. Se ele sabe mais que os espíritos superiores, ele não é o espírito superior, ele é o espírito puro.
Jesus de Nazaré é um espírito puro que comandou a vinda da doutrina espírita, coordenou este grupo do espírito de verdade para trazer esta obra de esclarecimento ao homem. Ah, mas nós estamos muito longe ainda em moralidade de entendê-la. É verdade, mas nós já temos inteligência para compreender isto. Não falta ao homem inteligência para compreender estas verdades. Praticá-las é outra história. Eu estou dentro da doutrina espírita há mais de 50 anos e não consigo praticá-la. É impossível para mim, dentro da minha inferioridade, da minha pequenez moral, praticar isto que eles pedem. Mas nós não podemos negar que nós temos inteligência para entendê-la, para compreendê-la e para dar início nesse processo de mudança do nosso comportamento para melhor. E a alteração... A informação está aí, né? Está aí, a informação está aí. E é preciso ter essa informação. Eu não sou o mesmo Luiz que era aos 21 anos de idade, quando eu comecei na doutrina espírita. Eu sou um outro Luiz Herrera hoje. A minha confiança em Deus, ela é muito maior. A minha confiança nesta obra é muito grande, porque há 20 anos que eu estudo somente a obra dos Espíritos Superiores. E ela mostra claramente, não tem nenhuma dúvida a respeito da qualidade das informações aqui contidas. Elas são perfeitas dentro daquilo que nós pudermos receber dos espíritos superiores. É claro, Kardec disse, eles só levantaram a ponta do véu. Olha, só a ponta do véu. E nem a pontinha do véu o homem consegue entender, nem os espíritas. Os espíritas não se dedicam ao estudo dessa obra, lamentavelmente. Não é? Mas eu posso dizer, da minha parte, com a maior confiança do mundo, que sim, o homem adotará o conhecimento espírita, mesmo sem deixar a sua maneira de entender a Deus ou de crer em Deus segundo a sua religião, a religião de cada um, ele vai adotar essas verdades, porque essas verdades, elas são verdades eternas, não há como negá-las. Não é religião, é uma ciência. Não é? Não há como negar uma verdade eterna. Assim como aquilo que Jesus ensinou na sua época, não pode ser negado até hoje. Tudo aquilo que Jesus ensinou como moralidade, toda a moral do Cristo não é questionável. Porque se fundamentava, isso estou falando do tempo dele, quando ele esteve aqui encarnado. Não é? Não é questionável. Por quê? Porque elas são verdades eternas. E agora ele veio complementar essas verdades através da doutrina espírita, de uma forma clara. Hoje a gente não precisa, Jesus não precisou mais dizer aos seus seguidores, nós, os espíritas, através de parábolas, porque nós não somos mais crianças intelectuais, infantis como eram na sua época, quando ele aqui esteve encarnado. Ele precisava contar historinha, parábolas, sim, senão ele não seria compreendido. Primeiro, que eram semi-selvagens, e segundo, que eram infantes do ponto de vista intelectual. Hoje não. Hoje o homem, ele é capaz de inteligir aquilo que Jesus está ensinando através dessa obra de forma clara, objetiva, ampliada em todo o seu aspecto, em todo o seu significado. Por isso que ele vai ser aceito, não é por outra razão. Eu não sou religioso, eu não gosto de religião, nunca gostei. Me foi revelado por um espírito que eu nunca fui religioso, pelo contrário, em outras encarnações. Eu não sou religioso até hoje. Aliás, eu procuro um defeito no espiritismo para deixar de ser espírita. Eu não consigo encontrar. Porque é muita responsabilidade ser espírita. É muita responsabilidade. Ser espiritista, o nome certo é esse, não ser espírita, né? Ser espiritista. Espírita é tudo aquilo que se relaciona ao espiritismo. Espiritista é aquele que adota os princípios do espiritismo. O nome correto que nós deveríamos usar é: eu sou espiritista e não espírita. Não é? Então, eu tenho, para mim, uma responsabilidade muito grande, porque eu sou espiritista por convicção.
Convicção adquirida no estudo dessa obra, não me foi imposta essa obra. E não é imposta a ninguém. Você pode ou não aceitar. Você pode ou não praticar. A responsabilidade é toda sua. E os méritos ou deméritos também são todos seus. E eles continuam respondendo: haverá, entretanto, grandes lutas a sustentar, mais contra os interesses do que contra a convicção. Porque não se pode dissimular que há pessoas interessadas em combatê-lo, umas por amor próprio e outras por motivos puramente materiais. Mas os seus contraditores, ficando cada vez mais isolados, serão, afinal, forçados a pensar como todos os outros, sob pena de se tornarem ridículos. Que é o que está acontecendo. É tamanho o ridículo que essas pessoas passam, cobrando dízimo, falando que Deus vai devolver em dobro o dinheiro que você der na igreja, ou que existem 3 deuses, como da Igreja Católica, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, essa história toda. É tão ridículo isso. O homem já está tão acima desse entendimento que entende isso como ridículo. A maioria, aliás, está se criando uma geração já há muito tempo para cá, ainda bem que não atingiu o Brasil por enquanto, mas está se criando uma geração de ateus por conta disso, por conta daquilo que prega a igreja como ela prega. Esse Deus antropomórfico, que tem humor, que se vinga, que pune, que beneficia alguns privilegiados, que ele adota como privilegiado, em detrimento de outros, esse Deus não é mais aceito. Por isso que eu não consigo entender a religião, jamais aceitei a religião por conta disso. Ignorância. Ignorância pura. Deus não é isso. Ele nem perdoa e nem condena. Ele ama, pura e simplesmente. Não é? Uma vez eu escrevi isso lá num quadrinho que tinha no Centro Espírita, o sujeito me questionou, ficou bravo comigo. Como é que você escreve uma coisa dessa? Olha que ponto está o conhecimento, o entendimento do homem a esse respeito. São iniciantes a esse respeito, infelizmente, não é? Mas certamente o Espiritismo atingirá este grau de ser reconhecido por toda a humanidade. Como é que você pode, diante de uma resposta como essa, dizer que no futuro isto não será motivo de estudos nas escolas, nos bancos escolares? Certamente será. Será motivo de estudo. O homem vai começar a se debruçar sobre a sua própria realidade de espírito imortal, que foi o escopo do trabalho de Jesus. Jesus viveu com seus seguidores, 12 homens e uma mulher, não é? Comeu, dormiu, foi ao banheiro, porque era um homem normal, como qualquer outro, tinha as suas necessidades fisiológicas, não é? Viveu com aquele grupo. Eles viram ele viver normalmente como um homem qualquer, independentemente do seu conhecimento, da sua bondade e toda a sua rigidez moral. Depois ouviram na cruz, foi condenado, foi julgado e condenado. Ouviram morrer na cruz e depois, materializado, ouviram novamente. Então qual era a mensagem? Vocês viveram comigo, me viram morrer, estão me vendo vivo novamente. Ou seja, a morte não existe. Essa foi a grande mensagem de Jesus. Não tem nada de salvar ninguém de coisa nenhuma. Ninguém precisa ser salvo de coisa nenhuma. Exatamente. Por ser filhos de Deus, nós já somos automaticamente salvos. Estamos condenados à felicidade. Seremos felizes plenamente um dia, independentemente da sua condição atual, ou da minha condição atual, ou da condição de quem quer que seja. Seremos felizes com a mais absoluta certeza. Não há como não ser assim, porque Ele criou seus filhos para a felicidade. Esse foi o escopo do trabalho de Jesus. Ensinar o homem a respeito da sua maior verdade,
Você não é um ser encarnado, você é um ser espiritual passando por uma experiência material, uma experiência muito curta, diga-se de passagem. E ele nos dá referências a esse respeito diuturnamente. Para quem não conhece, vejam o trabalho do médium José Arigó. Tem um filme dele na internet, acho que vocês vão encontrar no YouTube, chama-se Arigó. Assistam esse filme. Vejam o trabalho desse homem. Eu vi uma reportagem da Globo, com aquele Edson de Queiroz, que incorporava o Dr. Fritz. Eu falo incorporar para o bom entendimento das pessoas, porque não há incorporação, né? Na acepção da palavra. O Félix está conosco, bem-vindo, Félix. Eu vi o Edson com o Dr. Fritz, o rosto completamente transformado, e o repórter seguindo ele, gravando aquilo que ele falava, e o outro, a pessoa que faz a filmagem, o cinegrafista, se não me engano o nome técnico é esse, o cinegrafista gravando em cima tudo que o Edson fazia. Ele enfiava coisa no olho da pessoa, cortava a pessoa e tal. Em um determinado momento, ele pegou a mão do repórter e atravessou uma agulha, mais ou menos desse comprimento, aproximadamente uns 12 centímetros de comprimento, uma agulha relativamente grossa, na mão do repórter. Atravessou a mão, de fora a fora. E o repórter ficou fazendo a entrevista com ele com aquele troço enfiado na mão. Não saiu sangue e ele não reclamou de dor. Na frente de todo mundo, na reportagem que a Globo fez. A Globo, naquela época, no tempo da boa Globo, né? Num determinado momento, o repórter resolve tentar tirar a agulha. E quando ele toca na agulha, ele sente uma dor aguda e reclama. Ai! O Dr. Fritz fala para ele, não é assim, é assim, ó. E tira a agulha da mão dele. Então, o homem é massacrado por esse tipo de evidência. Massacrado. E mesmo assim, o ignorante não aceita. Duvida. Não aceita a bondade e a misericórdia de Deus. Porque isso está dentro das suas leis. Não tem o maravilhoso e o sobrenatural. Deixaram de existir a partir do momento em que este livro, o Livro dos Espíritos, foi editado a 18 de abril de 1857. Deixou de existir o maravilhoso e o sobrenatural. Por quê? Porque Kardec descobriu as leis que regem esses fenômenos. A partir do momento que você descobre a lei que rege um determinado fenômeno, esse fenômeno deixa de ser antinatural e passa a ser um fenômeno natural. Portanto, o maravilhoso e o sobrenatural não existem. Tudo é explicado através das leis que regem os fluidos. Leiam lá na Gênese, fluidos. Entendam. Por favor, busquem a informação. Porque a informação esclarece, elucida, faz com que os nossos espíritos se iluminem do ponto de vista do conhecimento. E isso é muito importante. Quando eles afirmam aqui que certamente ele se tornará uma crença comum, eles não estão falando isso porque se entendem melhor do que quem quer que seja. Não, é porque é a realidade, é a verdade. Quando Jesus fala, conheça a verdade, e a verdade vos libertará, ele se referia a isto. Qual que é a verdade do homem? É a sua imortalidade. A imortalidade como espírito. Imortalidade, a morte não existe. Nós viveremos para sempre. Quando ele diz assim, não temas, meu Pai quer que todos vivam e tenham vida em abundância. Bom, mas ele não estava falando para gente morta, ele estava falando para gente que seguia ele, pô. Estavam vivos. E de que vida ele falava? Da vida física? Absolutamente, ele falava da vida da imortalidade. Vida em abundância? Esse foi o termo que Jesus usou. Então eles seguem respondendo. Ou melhor, segue Kardec dando a seguinte explicação. As ideias só se transformam com o tempo, e não subitamente. Elas se enfraquecem de geração em geração
e acabam por desaparecer, com os que as professam e que são substituídos por outros indivíduos imbuídos de novos princípios, como se verifica com as ideias políticas. Vede o paganismo. Não há ninguém, certamente, que professe hoje as ideias religiosas daquele tempo. Virou conto, não é? Paganismo. Apenas isso. Não obstante, muitos séculos depois do advento do cristianismo, 19 na época de Kardec, 21 na nossa época, ainda haviam deixado traços que somente a completa renovação das raças pode apagar. Havia traços do paganismo no tempo de Jesus. Por isso que a Igreja Católica está eivada, contaminada pelo paganismo. O negócio de transformação de água em vinho, de corpo de um Deus numa hóstia, isso é coisa do paganismo. Não tem nada de cristianismo naquilo. Não tem nada dos ensinamentos. Aliás, Jesus não era cristão. Jesus era um homem, um espírito superior, um espírito puro, aliás, desculpe a informação errada, um espírito puro que veio trazer ao homem o conhecimento que ele trouxe. Quem criou todas essas ideias, essas nomenclaturas, foi o homem, que não tem nada a ver com ele. Quem criou o nome cristianismo foi Paulo. Ele que criou esse nome, não existia esse nome. Não é? A igreja é que se apropriou dos ensinamentos de Jesus e do cristianismo, que foi adotado pela maioria como cristianismo, cujo símbolo era um peixe, em função dos seus seguidores, não é? E se apropriou disso e enfiou no meio de tudo isso muitos rituais pagãos, não é? Para justificar, a fim de que os pagãos também frequentassem as igrejas católicas. Não é? Dizem que se todos os pedaços de cruz que foram vendidos como sagrados pela mãe de Constantino, que foi o primeiro papa da igreja, né? Se todos os pedaços de cruz vendidos como sagrados, como pedaços de cruz da cruz de Jesus, fossem reais, precisava ter umas 1000 cruzes ou mais. Olha a bandalheira aí desde o começo. Desde o começo, só bandalha. Não teve outra coisa. Começou cedo. Começou cedo, né? O mesmo acontecerá com o Espiritismo. Ele faz muito progresso, mas haverá ainda durante 2 ou 3 gerações um fenômeno de incredulidade que só o tempo fará desaparecer. Contudo, sua marcha será mais rápida que a do cristianismo, porque é o próprio cristianismo que lhe abre as vias sob as quais ele se desenvolverá. O cristianismo tinha que destruir, o espiritismo só tem que construir. Claro, são as mesmas ideias, os mesmos princípios, os mesmos ensinamentos, ampliados, de tal forma que não há como negar, que são os ensinamentos de Jesus, não são outros. E aqui tem um rodapé de número 3 para nós encerrarmos os nossos estudos de hoje, que nós estamos já avançados no horário. O professor José Herculano Pires comenta o seguinte: o transcurso do primeiro século do Espiritismo, a 18 de abril de 1857, veio confirmar plenamente essa extraordinária previsão de Kardec. No primeiro século do seu desenvolvimento, o cristianismo era ainda uma seita obscura e terrivelmente perseguida. Aliás, eu vou fazer um comentário aqui que eu fiz com a Yara, acho que foi hoje mesmo, ontem, uma coisa assim. Eu frequentei um centro espírita aqui em Jaú, centro espírita Antônio de Paula, cujo presidente era o senhor Francisco Ortigosa, e ele, frequentei 11 anos esse centro espírita, tive um convívio com ele muito grande, e ele me confirmou o seguinte: era um espanhol que falava muito bem português, quase sem sotaque nenhum. Disse o seguinte: nós tivemos que várias vezes, que estávamos fazendo os nossos trabalhos de preces e tal, nós fomos obrigados a parar os trabalhos e fechar, porque senão íamos todos presos. Os vizinhos denunciavam que o centro espírita estava aberto, fazendo seus trabalhos, e a polícia vinha lá e mandava parar.
E eu estou falando de agora, coisa de 30 anos atrás. Não é no tempo de Kardec, não. Recentemente. Então ainda hoje há um preconceito muito grande. E somente nos fins do terceiro século atingiu as proporções de desenvolvimento e universalização que o Espiritismo apresenta no seu primeiro século. A marcha do cristianismo se fez com muito maior rapidez e sua vitória brilhará mais rápida do que se espera. Vamos marcar a questão de número 799 para a próxima quarta-feira, próximo dia 3. Acho que é 3. 3 de janeiro de 2024. Se não houver nenhuma dúvida, não houver nenhuma pergunta, a Aden Fontoura está conosco também. Bem-vinda, viu, Aden? Prazer tê-la conosco, viu? Desculpe, eu estava lendo, estudando, só vi aqui a sua mensagem agora, o seu aceno também. É um prazer tê-la conosco. E se não houver nenhuma dúvida por parte dos nossos irmãos, nós vamos fazer a nossa prece de encerramento. Muito bem, vamos então elevar o nosso pensamento, mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus, nosso mestre, nosso modelo e guia da humanidade, e juntos com Jesus vamos nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecê-lo muito pela oportunidade de aqui estarmos reunidos, ao final de mais um ano, para estudarmos as questões propostas pelo Livro dos Espíritos. Pedimos, Senhor, bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo, para que nós possamos trabalhar, sermos úteis à sociedade em que vivemos e desta forma dignificar a vida. Dá-nos ainda a coragem de orientarmos a própria existência por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Não podemos encerrar os nossos estudos de hoje sem antes agradecer os bons espíritos, os espíritos instrutores, o nosso diretor espiritual e a sua equipe, por toda a ajuda que tivemos durante todo este ano de 2023. O nosso carinho, a nossa gratidão, o nosso amor, o nosso reconhecimento a todos eles. Em teu nome, Senhor, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de sua equipe, nós declaramos encerrado os nossos estudos dessa noite, e que assim seja.